Vamos para mais um estudo com o nosso Senhor Jesus. Peça a direção do Espírito Santo que esteja preparando seu coração para receber do banquete que é a palavra do Senhor. O texto base para hoje está no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 49 ao 56. A sepultura de Jesus. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, a cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias em ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Amém? Então nós vemos aqui hoje sobre a sepultura de Jesus. Nós vemos aqui no início do texto que tem os conhecidos de Jesus e as mulheres que são os seguidores de Jesus que acompanharam Jesus desde a Galileia, estavam vendo tudo que estava acontecendo com Jesus. Nós vemos aqui os seus conhecidos e as mulheres que juntamente haviam seguido desde a Galileia. Então, aqui os seguidores de Jesus, eles estavam de longe vendo o que estavam fazendo com Jesus. Então, um varão com o nome José, o José de Arimateia, ele era um homem que fala que é um homem justo, né? Um homem de bem e justo, e também nós entendemos que é um homem rico. Com certeza devia conhecer Pilatos, ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Porque o costume, todas as pessoas que eram crucificadas, o corpo não era tirado, o corpo ele ficava exposto para servir de exemplo para as outras pessoas, não era retirado. Então aqui José de Arimateia pede para Pilatos o corpo de Jesus, então Pilatos libera para que ele tire o corpo de Jesus de lá. Porque os judeus no sábado eles repousavam, eles não faziam nada, que é o dia de descanso deles, eles não faziam nada, então eles repousavam. Aqui é na sexta-feira, a partir do pôr do sol da sexta-feira, eles não podiam fazer mais nada, então ele pede para ele tirar o corpo de Jesus para sepultar, porque no sábado eles não podiam fazer isso. E após se pôr o sol, eles não podiam mais fazer isso, porque era um dia de descanso, né? O sábado é o dia de descanso. Nós vemos no finalzinho do texto que fala que e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, eles, como era mandamento, todos repousavam. Então, nós vemos aqui que ele pede o corpo para não deixar Jesus exposto ali no sábado. Então, nós vemos aqui que ele, pegando o corpo, ele envolve no lençol e coloca num sepulcro que está na pedra, que foi escavado na pedra, mas um sepulcro novo que nunca tinha sido usado. Então, com certeza que ele era um homem rico, um homem de posses e influente, que vai lá e fala com Pilatos e pede o corpo, para que Jesus não fique exposto, o corpo de Jesus não fique exposto. Então, eles colocam um sepulcro novo. Então, nós vemos aqui no texto, e era o dia da preparação, e amanhã era sábado. Como estava próximo da Páscoa, então é o dia de preparação, o dia que eles, a partir de que o sol se põe o sol, então entravam no dia de descanso deles. Então eles não podiam fazer mais nada, o dia da preparação para o dia de descanso, era na sexta-feira, Jesus ele morreu na sexta-feira. Então no sábado eles não podiam fazer mais nada, nós vemos aqui que era o dia da preparação e amanhecia era o sábado. Então por isso que eles pedem o corpo de Jesus para colocar no sepulcro, porque depois eles não podiam fazer isso. E nós vemos que as mulheres, no versículo 56, e voltando elas prepararam especiarias e unguento, e no sábado elas repousaram. Elas prepararam aquela especiaria para ir lá ungir o corpo de Jesus. Mas como no sábado elas não poderiam fazer isso, então elas foram no domingo de manhã. Então aqui no sábado elas prepararam e descansaram no sábado. Então só no domingo de manhã que elas vão ir ver o corpo de Jesus, onde Jesus foi colocado. Nós vimos aqui que elas ficaram
No versículo 55, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro. Então elas viram onde foi colocado Jesus. Por isso que no domingo de manhã, quando Jesus ressuscita, são as mulheres as primeiras a ver Jesus, porque elas estavam lá vendo aonde Jesus foi colocado. E os discípulos de Jesus, eles ficaram com medo e eles não apareceram por ali. Só João ele esteve presente na crucificação, mas os outros todos ficaram com medo e se esconderam, e as mulheres sempre permaneceram. Então elas viram onde foi colocado Jesus. Então por isso que de manhã, no domingo, elas vão lá para ungir o corpo de Jesus. Então por isso que elas são as primeiras a ver Jesus ressuscitado, porque elas são as primeiras a estar lá. Então o que eu aprendo de lição nesse texto sobre a sepultura de Jesus? Então aqui Jesus, ele finaliza a sua missão. A missão dele se cumpre aqui. Ele morreu, ele foi sepultado. Só que a grande alegria, a grande festa para nós é que ele ressuscita. Ele morreu sim, mas ele ressuscita. Então aqui o que nós aprendemos com Jesus? Que todos nós temos uma missão e todos nós temos que cumprir a missão. Assim como Jesus veio obediente e cumpriu a sua missão, nós temos que cumprir a nossa missão. Então aqui ele foi levado ao sepulcro. E quais são as outras lições que a gente aprende nesse texto? Nós vemos aqui a perseverança dessas mulheres. Elas nunca saíram de perto de Jesus, elas sempre estiveram perto de Jesus. Mesmo Jesus passando por aquele momento difícil de morte de cruz, e elas presenciando tudo isso, de longe presenciando tudo isso. Mas por isso elas foram agraciadas, que elas foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado. Porque elas permaneceram perto de Jesus. O que eu aprendo com isso? Quando eu permaneço perto de Jesus, eu sou abençoada. Eu vejo o extraordinário de Deus. Eu vivo o extraordinário de Deus quando eu estou perto de Jesus. Quando eu persevero e fico perto de Jesus. São essas coisas que nós vimos essas mulheres. Elas estavam perto, elas viram todo momento de sofrimento de Jesus e elas não abandonaram, elas ficaram perto. Então elas foram agraciadas de ser as primeiras a ver Jesus ressuscitado. Então eu aprendo com essas mulheres que eu devo estar sempre perto de Jesus, sempre perseverante e não deixar que as coisas, que as circunstâncias me abalem. Eu tenho que sempre ter fé em Deus e passar pelas lutas, pelas dificuldades, como essas mulheres passaram por um momento. Imagina, deve ser terrível imaginar o que elas passaram, vendo Jesus sofrendo, sendo açoitado, sendo pregado numa cruz e morrer numa cruz. E elas viram tudo isso, mas elas perseveraram. Por mais que elas estavam sentindo dor, a dor delas veio isso, mas elas perseveraram. E aqui nós vemos também, né? Jesus, ele morreu, ele foi enterrado. Mas era a missão dele, e essa era a missão dele, morrer por nós. E ele cumpriu sua missão. Mas a grande alegria é saber que depois de tudo isso ele vence a morte e ele ressuscita. Por isso que ele passou por isso, porque ele sabia que ele ressuscitaria. Ele não ia permanecer morto, ele passou pela morte e ressuscitaria. E todos nós, quando nós cremos verdadeiramente em Jesus, nós ressuscitamos junto com Jesus. Ressuscitamos das nossas velhas vidas, quando a gente morre, quando a gente conhece Jesus verdadeiramente. E a gente se entrega a Ele, a gente morre para a velha pessoa e ressuscita uma nova pessoa com Jesus. Uma pessoa como essas mulheres que foram corajosas, porque elas não ficaram com medo, elas foram corajosas e ficaram lá junto. Os discípulos fugiram de medo de morrer, mas elas permaneceram junto com Jesus, elas não abandonaram Ele. Nós vimos no texto anterior que Jesus fala para elas não chorar por Ele, porque elas estavam ali chorando, vendo Jesus, chorando, vendo o que Jesus estava passando, e Jesus fala para elas não chorar, para elas chorar por elas mesmas. Então elas não abandonaram Jesus, mesmo sendo um período muito difícil, um tempo difícil que elas estavam presenciando, mas elas não abandonaram Jesus, elas continuaram firmes. E é assim que eu tenho que ser firme na minha fé, por mais que eu esteja passando por luta. Jesus, ele morreu sim, foi enterrado, mas essa morte de Jesus foi somente por amor. Ele entregou a sua vida por nós por amor. O que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que me entregar totalmente a Ele, morrer para a velha pessoa e nascer de novo, ressuscitar numa nova vida com Jesus e ter vida com Ele.
gastar tempo com Ele, que assim como essas mulheres, a gente vai viver o sobrenatural de Deus, a gente vai experimentar o sobrenatural de Deus, mas eu tenho que estar perto de Jesus, eu tenho que perseverar. Não importa o momento, se é de luta, se é de dificuldade, mas eu tenho que estar perto de Jesus e perseverar sempre. Nós podemos pegar exemplo dessas mulheres e nós podemos usar um exemplo maior ainda, Jesus, que não importando o que ele tinha que fazer, ele cumpriu sua missão. Como nosso Senhor, ele cumpriu a sua missão e se ofereceu como um cordeiro perfeito, ele foi imolado. Ele foi para o abatedouro calado e ele levou os nossos pecados na cruz. Então nele nós podemos se arrepender das nossas falhas e ter vida nova com ele. Mas nós precisamos receber ele no nosso coração, aceitar ele como Senhor e Salvador das nossas vidas e passar a ter vida com ele, ter a nossa vida transformada com ele. Só basta a gente abrir o coração e chamar ele para fazer morada, que tudo que ele precisar mudar na nossa vida, ele vai nos convencer disso. A gente não precisa se preocupar com isso. Ele vai nos convencer de tudo que nós precisamos deixar para ser novas pessoas nele. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, buscar nele, porque ele já pagou o preço. Ele pagou o maior, ele mostrou o maior amor que já existiu, morte de cruz. E nós vemos aqui hoje ele sendo sepultado, enterrado, colocado no sepulcro, por amor. Ele fez isso tudo por amor. E o que eu faço com esse grande amor quando eu não se aproximo dele, quando eu não busco ter vida em obediência a ele? Eu estou desprezando o que ele fez por mim. Então eu tenho que viver, ter vida com ele. Amém? Feche seus olhos neste momento. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos. Se você tem falta de fé, ou tem pouca fé, ou se você se encontra desanimado, abatido, triste, olhe para Jesus, olhe para o que ele fez por você. Ele morreu, ele entregou a sua vida por você. Olhe para o alto, de onde vem o socorro, confie nele, se entrega. Se a tua fé está fraca, se você não tem fé, peça para que ele aumente sua fé, peça para que ele te fortaleça, peça para que ele te mostre o caminho, peça para que ele te guie, peça para que ele te dê discernimento, para que ele dê a estratégia certa para você cumprir sua missão. Mas a principal coisa que você precisa ter no coração é o desejo de conhecê-lo melhor, o desejo de cumprir a sua missão, que ele tudo fará sobre a tua vida, mas você tem que carregar o desejo de conhecer ele melhor, o desejo de estar perto dele, o desejo de ser transformada por ele. E peça que ele não vai negar o Espírito Santo para você, mas você precisa pedir com sinceridade e querer, desejar estar com ele. Pai querido, toca em cada coração, no mais íntimo de cada coração, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam restauradas, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja enchendo cada coração de paz e luz, e que cada pessoa tenha o seu caminho, que o Senhor possa mostrar o caminho para eles trilharem, Senhor, que o Senhor possa colocar em cada coração do Teu amor, o amor eterno, e que esses corações desejem estar na Tua presença e Te conhecer melhor, Pai querido. Cura, Senhor, liberta, transforma a vida, Senhor, que muitas vidas, assim como o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, que muitas vidas possam morrer para velhas pessoas e nascer de novo, ressuscitar para uma vida contigo, Pai querido, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, sara, Senhor, essas vidas, cura, liberta, Pai querido, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.